Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Devocional VP, um devocional que tem como único e objetivo apresentar a pessoa de Jesus para nós, né? E para o máximo de pessoas possíveis. Então, nós estamos com essa série da conversão verdadeira, né? Como que nós fazemos para alcançar essa conversão, encontrar Jesus e permanecer nele? Então, no nosso escopo, nós trabalhamos muito com o temor a Deus, o arrependimento, a renúncia, a obediência, a dependência e a permanência. Então, todas as nossas meditações aqui passam por esses pilares. E se esses pilares, se um deles estiver um pouco fraco, um pouco frágil, você cai, acaba caindo. Então, é através de Jesus que a gente passa por esses pilares para que a gente possa, no final, permanecer. Então, essa conversão trata-se de dia a dia. Todo dia buscando essa conversão, todo dia buscando esse relacionamento com Cristo, todo dia meditando na palavra. E na semana passada nós falamos sobre o cristão praticante, aquele que após ouvir, após entender, após transformar, né, a sua cosmovisão, a sua convicção através do encontro com Jesus, ele começa a praticar. Só que hoje tem muitos cristãos que querem praticar, mas não sabem o seu estado atual, né? Qual que é o seu nível de consciência. Hoje nós vamos trazer uma passagem muito conhecida, né? Uns versículos muito conhecidos, que são as três histórias que Jesus conta: a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Nós vamos fazer algumas conexões com níveis de pessoas e tipo de pessoas que se encontram nesse estado. Então, para a gente iniciar, nós iremos começar a meditar em Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 32. Lucas 15, 1 a 32, que diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes contou essa parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozijando-se, a põe em seu ombro. E chegando em casa, chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata, ou 10 dracmas, e perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até encontrá-la? E tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um
dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum deles, e o homem não lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-te-me-ei, irei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: Teu irmão chegou, e teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. Ele respondendo, disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E é nesse momento que a gente começa a entender o maior intuito de Jesus ter contado essas três parábolas em sequência. Então, a gente vai meditar aqui, e a chave, né, do dia é: ninguém volta para casa se antes não souber que está longe. Então, aqui no texto, nós temos três situações. Jesus ele conta três parábolas consecutivas para uma audiência dividida para os publicanos e pecadores que estavam do lado de fora, né, à margem da sociedade, e os fariseus e escribas que estavam dentro, mas dentro do sistema religioso. Na primeira parábola, ele fala da ovelha perdida, onde a ovelha ela está viva, ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar. Então, nesse momento, o pastor ele vai buscar essa ovelha e carrega de volta. Então, entre nós, tem muitas pessoas que podem ser consideradas como ovelha. Ela sabe que está perdida, que está desgarrada, está desviada, ela quer voltar para a comunhão, para a comunidade, para a presença do pastor, né, que é o Senhor Jesus, mas ela não sabe como voltar. E nisso, o pastor vai ao encontro dela. E a segunda situação é da moeda perdida, da dracma perdida. Né? De 10 moedas, uma se perde. E a moeda, ela está inerte, e a moeda, ela é inconsciente. Ela não sabe que está perdida. Então, a mulher, que aqui é retratada como um símbolo da igreja, ela acende a luz, vai à casa até encontrar. Então, aqui é uma das nossas missões também. Encontrar aqueles que estão perdidos, que estão inconscientes, que nem sabem o que está acontecendo. Então, nós
como luz, né? Jesus ele fala isso, somos luz do mundo através do evangelho dele. Então, é por isso que a gente tem que pregar o evangelho para as pessoas, para toda criatura. Porque a partir do momento que a pessoa, você entende, prega o evangelho, e aí a pessoa fala assim, tá, salvo de quê? Que não estou entendendo nada. Então, a partir do momento que você fala da palavra para essa pessoa, ela é considerada como uma dracma, porque ela está inconsciente, ela está inerte, ela não sabe de nada. Então, você prega, você acende para trazer consciência para ela. E o terceiro é o filho pródigo e o filho mais velho. Então, aqui a gente muito se fala do filho pródigo que saiu e pouco se fala do filho mais velho que ficou. Então, aqui, o mais novo, ele se perde fora de casa. Ele sai, ele faz o que fez, né? Mas ele reconhece a sua condição de filho e volta. O filho, né? Tem muitas pessoas que estão na condição de filho, que sabem o caminho, sabem como voltar, e o pai, ele apenas aguarda. E o filho, ele teve esse nível de consciência, essa virada de chave, né? Quando ele estava no chiqueiro. Então, no pior momento, né? É onde as pessoas retornam para Jesus. E o mais velho, ele estava dentro de casa, mas também estava perdido, né? Que é como os publicanos que estão fora. Jesus, ele vai em busca, ele vai buscar, ele vai pregar. E os fariseus estão dentro de casa, estão perdidos por conta de orgulho e religiosidade. E a Bíblia, ela fala que o filho está fora e não quer entrar por conta da religiosidade. E nesse momento, a gente observa que, e nesse momento, a gente observa que Jesus, ele conta esses três tipos de parábolas para os três tipos de pessoas com três tipos de respostas. Então, a gente tem que entender que o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho dos perdidos, né? Todo o Evangelho, Lucas mostra Zaqueu, o jovem rico, o cego de Jericó. Então, são histórias conectadas que Jesus é o Salvador, aquele Messias que veio resgatar aquele que está perdido. Então, nessas três histórias, a gente consegue enxergar três pessoas, né? Vamos falar pessoas, perdidas, e cada uma delas da sua maneira. E aqui, Jesus, ele conta essa parábola justamente também com o objetivo para os fariseus que murmuravam e criticavam. Então, essa parábola é uma resposta a eles, só que eles nem têm noção que é para eles, né? Porque estão reclamando que Jesus ele recebe os pecadores e come com eles. Então, os fariseus aqui, eles representam o filho mais velho e a moeda perdida, porque eles estão dentro de casa, né, que no âmbito religioso, no templo, só que eles não reconhecem a sua própria perdição, eles não reconhecem a necessidade desse Messias, né? Então, eles são religiosos, eles são zelosos, mas eles não têm misericórdia e são frios. Eles são frios com o próximo, são frios com. Não têm compaixão. E os publicanos e os pecadores, eles representam quem? O filho mais novo e as ovelhas. Então, eles estão em duas situações. Eles sabem que estão longe, mas eles não têm ferramentas para retornar sozinhos. E é por isso que Jesus ele vai ao encontro deles, é por isso que Jesus come com eles, alimenta com eles, para
trazer a boa nova. O significado de evangelho é boa nova. E aí, a partir daí, é um ponto importante a reforçar que, na época, na cultura judaica, comer com pecadores era um escândalo. Então, Jesus, ele vem para romper esse padrão, né? Como a gente falou nos últimos encontros, lá em Mateus 5, quando ele traz o Sermão do Monte, ele traz o manifesto do reino, que o manifesto do reino é totalmente diferente do reino desse mundo. Ele fala: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados das bem-aventuranças, que é completamente diferente com o que existe, né, naquela realidade atual. Então Jesus, ele rompe e mostra que o reino de Deus, ele vai ao encontro do perdido aonde ele estiver. É aqui que é a virada de chave. E é isso que Lucas quer trazer no Evangelho. É isso que Lucas quer mostrar, né, dessa forma, que o Salvador, o Messias, né, que o reino é para aquele que está perdido e será encontrado. Ou o pastor vai, ou a casa será varrida, terá luz, vai encontrar essa moeda, e o reino está esperando para aquele que tem consciência que é filho. Então, essa parábola é sobre redenção e consciência espiritual. Então, a prática de fé, ela é reconhecida, ela começa reconhecendo a sua própria condição. Então, para a gente fazer uma conexão com a semana passada, para você praticar, para você levar o evangelho, você tem que reconhecer sua própria condição e também reconhecer a condição do outro. Entender se o outro hoje é uma dracma perdida, se o outro está inerte, está inconsciente, não tem noção do que é o evangelho, do que é o reino, ou se o outro ele está sofrendo, está perdido, quer voltar, né? Já teve uma experiência com Cristo, mas ele não sabe por onde. Então nós, igreja, nós cristãos, nós precisamos ir atrás dessa pessoa em nome de Jesus, né, com o apoio do Espírito Santo, para trazer essas pessoas. E também aquele filho que quer voltar, nós precisamos ter aquela acolhida da volta. E aí, como que a gente consegue conectar, né, com a nossa vida, com esse mapa de consciência espiritual? Jesus nos mostra que há três níveis de consciência, né, nessas histórias, que todos estão perdidos. Né? Então, o ponto comum aqui dessa parábola é que todos estão perdidos em um grau diferente. A diferença ela está em quem percebe, quem busca e quem responde. Então, primeiro, a moeda perdida, ela é ela está perdida, mas ela está inconsciente. Ela está, mas ela não sabe que está, porque ela não tem esse nível de consciência. E o que que isso aqui simboliza? Pessoas que estão dentro da casa, mas não sabem que estão perdidas. Então, podem ter pessoas que vão na igreja, que fazem todo o processo, todo o rito, mas ela não sabe que está perdida. Ela conhece Jesus, mas ela não tem um relacionamento, uma conexão com Jesus. Então, muitos fariseus religiosos formais e cristãos nominais. Então, aqui também tem um filho mais velho que obedece exteriormente, ele obedece, mas ele não conhece o pai. Tem pessoas que leem a Bíblia, obedecem, mas não conhecem Jesus Cristo dentro da Bíblia. Então, esse é um dos motivos do devocional existir, que é apresentar a pessoa de Jesus. E quais são as lições que a gente pode tirar disso? Lições práticas. Religião sem arrependimento gera cegueira. Então, pessoas religiosas, né, que não têm arrependimento, elas se tornam cegas. Então, qual que é o papel da igreja?
acender a luz, a palavra, e procurar com diligência. Então, o nosso papel como cristão é acender a luz através de quê? A luz do Evangelho. Então, é levar o Evangelho sem religião, sem barreiras, sem travas, é levar Jesus para as pessoas. E aí, quando você leva Jesus, o Espírito Santo, né, o nosso Paráclito, o Consolador, é ele que faz esse papel de liberar o nível de consciência da pessoa. Não somos nós. A nossa função é pregar o Evangelho, mostrar o Evangelho na nossa vida prática, para que eles entendam como fazer. E aí, nem todo mundo que está na casa está salvo, mas todo mundo que está em Cristo está salvo. E é aqui que é a questão. A moeda estava perdida dentro de casa, mas não estava na mão da proprietária, da mulher, né? Então, estar na casa sem estar em Cristo não adianta. É estar em Cristo em qualquer lugar, e não somente na igreja, não somente no templo físico, mas Jesus fala: estarei com vocês até o fim dos dias, em nós, Espírito Santo. Então, como a gente pode viver isso? Orar pedindo esse discernimento espiritual, sempre em oração, sempre pedindo, buscar luz e conforto, né? A luz e um confronto na palavra, e ser instrumento de busca e ir atrás de quem está inerte. Então, pedir para o Espírito Santo nos utilizar como esse instrumento para ir atrás das pessoas que estão inertes, para levar esse nível de consciência. E aí a gente fala agora da ovelha perdida, que a ovelha perdida, ela estava sem direção, estava perdida e sem direção. Ela sabia que estava perdida, né, nas devidas proporções de consciência, mas ela não tinha como voltar, ela não sabia como voltar, então ela está desesperada. Então esse é um outro grau de necessidade. Então o que que essa parábola simboliza? Ela simboliza, primeiro, aqueles que sabem que estão longe, mas não sabem como voltar. Então, tem muitas pessoas que já estavam com o pastor, né? Já estavam em comunhão, em comunidade com Jesus, lendo a palavra, se mantendo permanente na palavra, mas ele vai e foge, e some, e sai do rebanho. Só que agora ele quer voltar e não sabe. Então, são essas pessoas que estão presas em vícios, são pessoas que estão presas em culpas, relacionamentos tóxicos e confusas espiritualmente. Então, essas pessoas, elas são retratadas aqui como os publicanos, né, que são desprezados, mas conscientes na sua condição. Então, qual que é a lição prática que a gente tira dessa passagem? O pastor, ele vai atrás, porque a ovelha, ela não volta sozinha. Então, aqui tem que ter muita sabedoria para entender qual que é o nível do seu irmão, né? Se ele está como ovelha, então, se você entende que seu irmão já esteve na presença, vai atrás, busca, procura e traz de volta, traz no ombro. Então, o discipulado é o ombro, é aquele que carrega que não consegue andar, né? Então, a pessoa ela tenta, mas ela não consegue. Então, nós somos esse apoio, esse discipulado de mostrar a palavra, de trazer. Então, o ambiente aqui do Vida Plena, do devocional, é para dar esse apoio para essas pessoas, para elas terem um lugar para onde voltar. Por isso que é importante o envio das mensagens, o convite para participar do nosso grupo, das mensagens diárias, para a pessoa ela ter essa conexão novamente com Cristo. Então, aqui é um ponto muito importante, que nós não podemos julgar o perdido, mas nós devemos ajudá-lo a voltar. Então, o evangelho não é sobre julgamento. Quem faz esse julgamento no juízo final é Deus. Mas a nossa função como cristão é trazer essa pessoa de volta sem julgar, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então, como a gente pode viver isso? Seja o tipo de cristão que carrega e não condena.
é o cristão que dá um apoio, que dá o seu ombro, que ajuda a caminhar, mas sem condenação. Então, a gente tem que entender que a gente não tem que esperar a pessoa melhorar para voltar, é ajudar no caminho. Então, não adiantava, por exemplo, o pastor ficar esperando, não, deixa eu esperar a ovelha, que assim que ela melhorar, ela volta para o caminho. Não, vai atrás da pessoa, busca, prega o evangelho, mostra, apresenta Jesus, sabe? Porque se Jesus ele for apresentado de uma forma irresistível, ele se torna irresistível. Ok, Jesus é todo poderoso, ele pode alcançar a pessoa da forma que ele quiser, isso é óbvio. Mas Jesus, ele quer que nós participemos da obra. Ele quer que a gente faça também a obra, que a gente ajude, que a gente, como Lázaro, né, estava morto, ressuscitou, Jesus poderia ter arrastado a pedra. Mas o que que ele pede? Arraste a pedra, participem comigo desse milagre. Então, quando você é usado como instrumento para outra pessoa, é mágico. E o filho pródigo é aquele que está perdido e consciente e decide voltar. O decidir voltar é um processo. Então, esse processo é interno. Ele precisou passar pelo processo, cair em si, como a palavra fala, e decidiu voltar. Por quê? Ele sabia como voltar, diferentemente da ovelha. Quando você se torna filho, o pai não vai atrás do filho, o pai espera o filho. Então, não sei, né, o seu nível aqui nesse contexto, mas se você é filho, você está me ouvindo, volte para o pai. Você já teve um relacionamento, você sabe o que que tem na casa do pai, o que que você faz na casa do pai, e o pai está te esperando não como empregado, como um filho. Então, o pai te espera como filho. Na casa do pai não tem lugar para empregado, mas tem lugar para filho. E o filho, ele serve com sabedoria. E aí a gente entende que aqueles que entendem sua condição e agem com arrependimento, essa é a condição de filho. Arrependei-vos, e a Bíblia fala, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É arrepender e crer que temos um Pai. E aí um pecador, quando ele experimenta esse fundo do poço, ele reconhece a bondade do Pai. E aqui a gente pode entender que Deus, ele nunca vai fechar a porta. Deus nunca fecha a porta, mas ele está à espera da sua decisão. O arrependimento verdadeiro, ele é ativo, né? Então, arrependeu e vai. Tanto que na palavra fala assim: levantar-me-ei e irei. Então, cai em si, tomou consciência, agora é ação. Levantar-me-ei e irei à casa do meu pai. Então, quem volta é recebido com festa. Quem volta não é julgado. É isso que o irmão mais velho não entendeu. Quem volta é recebido com festa. E aí, como que você consegue viver isso? Primeiramente, tenha coragem de voltar. Deus está te esperando. Arrependa-se com profundidade e não com aparência. Arrependa-se de verdade, do coração, de forma profunda e abrace, né? Se essa pessoa voltar sem julgamento. E aí, o filho mais velho, a gente entende que ele estava dentro de casa o tempo todo, mas ele estava distante do pai. E o filho mais velho, ele simboliza o quê? A religiosidade, que vive por dever, por obrigação. Então, o filho mais velho estava como filho, mas vivendo como empregado, porque ele não reconhece o coração de Deus, ele não reconhecia que ele fica falando, ah, meu, fiz isso, fiz aquilo, isso não me deu nada, era como empregado, não como filho. O pai fala, tudo que é meu é seu, meu filho. Então, ele tem desempenho, mas não tem intimidade. Obedece regras, mas não ama o irmão. Então, era muita regra, muita religiosidade. Então, a lição que a gente tira disso é impossível estar perto fisicamente e longe espiritualmente. Então, Deus ele quer você perto em todos os sentidos. Perto de maneira física, pregando o evangelho com seu irmão em comunidade, mas também espiritual. E o orgulho espiritual
te impede de participar, de entrar na festa da graça. É o que aconteceu. A gente não sabe se o filho entrou para participar da festa, né? Mas ele está à porta resistindo para entrar, porque é um orgulho em comparação com o seu filho. E aí a presença do Pai, ela não transforma quem não tem comunhão com Ele. Então, quem não tem comunhão com o Pai não é transformado. Então, como a gente vive isso? Examine se a sua fé virou rotina, sem relacionamento, celebrar o retorno dos outros, né? Ao invés de ficar se comparando, e peça para conhecer o Pai, não apenas servi-lo. Peça para viver como filho, não apenas para servir. E aí a gente entende que, mesmo quando estamos longe, ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Lá em João 10:28 fala: Eu lhes dou a vida eterna e jamais perderão. Ninguém arrebatará da minha mão. Então, se você é ovelha, é filho, você só sai das mãos do Senhor se você quiser. E o Senhor está te esperando. Então, ninguém consegue te tirar, a não ser da sua própria vontade, do seu próprio interesse. E aí a gente entende que Deus te ama demais para te deixar perdido, mas Ele não te força a voltar. Ele te chama com graça e espera com amor. Que nessa semana nós possamos meditar na palavra, que a gente possa entender que nós temos um Pai e que possamos aplicar e implementar nas nossas vidas os pilares, né, da conversão, que é o temor a Deus, reconhecer sua condição e se curvar diante da santidade de Deus. É temer a Deus, não ter medo, mas ter temor. Arrepender, entender que a graça só tem efeito real quando há reconhecimento sincero. Então, é preciso arrepender com sinceridade. Renunciar. É preciso deixar o orgulho, a fuga ou a indiferença. Renuncie à sua carne e viva pelo Espírito. Obediência. Voltar exige ação. É preciso agir. Dependência. Nós não voltamos sozinhos. Somos carregados pela graça. E permanência. O Pai não quer que você volte. Ele quer que você permaneça. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus, permanecer na graça, permanecer na presença do Senhor. E que possamos, além de permanecer, trazer mais pessoas. Essa aqui é o cerne da questão. Se você já estava perdido e voltou, traga mais pessoas. Né? O reino já está aí, Jesus está voltando. A gente possa entender nossa importância perante a tudo isso, né? De resgatar, de mostrar, de trazer e de fazer acontecer. Que possamos permanecer na presença e na videira verdadeira para que possamos produzir frutos para as outras pessoas. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem eu volto, assim, se o Senhor deixar. Estaremos novamente para mais um Devocional VP, o Devocional Vida Plena, e para mostrar que a vida plena só existe em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um beijo para vocês, até a próxima, fiquem com Deus.